Boa noite. Hoje eu e meu ajudante Bruno vamos preparar a cebola do Outback. Primeiro, você vai precisar de uma cebola grande. O ideal é a cebola chilena, que deve ser o dobro dessa, mas nós não achamos para vender, nós vamos usar essa mesma e vamos ver no que vai dar. Primeiro você vai precisar fazer um corte aqui na raiz e um cortezinho aqui em cima também. Essa cebola ela já está descascada. A gente não tirou muito a casca, que é para ela não ficar toda desmantelando. Depois desses dois cortes, nós vamos fatiar a cebola em 8 pedaços, como se fosse uma pizza. E como a cebola é grande, dá para fazer mais uns cortinhos. Eu já tenho uma cebola pronta aqui. Ela vai ficar desta forma aqui. Pode chamar mais de perto aqui, ó. Ela era uma cebola como aquela, juntinha. Foi fatiado. O ideal é uma faca bem afiada, porque ó, as pétalas elas ficam fininhas. Então se a faca não tiver afiada, vai ficar difícil de fazer esse corte. E sempre deixando, ó, não vai o corte até o final, porque senão você vai estragar a cebola. O ideal é deixar mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, que é para a cebola não desmanchar na hora da fritura. A gente tirou um pouquinho, ó, do miolo, porque nesse miolo que depois de feita, você vai colocar o molhinho, ó. Bom, essa nós já fizemos, ela ficou mais ou menos 1h30 mergulhada na água gelada, que é para dar essa moleza aqui nas pétalas para a gente poder passar na farinha, né? Então vamos lá. Primeiro passo, 1,5 copo de leite e 3 ovos. Eu bati bem com um garfo mesmo, né? Que é aquela mistura que a gente usa para empanar bife. Leite, o ovo e um pouquinho de sal. A gente vai mergulhar essa cebola aqui dentro. Deixa eu molhar ela bem, deixar ela de cabeça para baixo, que é para essa mistura entrar bem. Ela tá abrindo, você viu que aqui passou um pouquinho? Ela já tá abrindo dos lados, mas não tem problema porque a gente tem outra aqui. Porque são 2 gordinhos que vão comer, então precisa de bastante. Ó, deixa entrar bem essa mistura. Deixa ela de molho um pouquinho aqui de cabeça para baixo até. Ó, vou pegar outra também. Ó, tem uma outra aqui também, ó. Mesma coisa. Filma aqui, Bruno. A distância. Não cabe muito bem, mas depois a gente tira uma de cada vez, não tem problema. Depois disso aqui, tem uma mistura aqui. Filma aqui, Bruno. Farinha de trigo, sal, orégano, páprica picante, porque tem a páprica doce. O ideal é usar a picante, que é para dar aquele gostinho apimentado. E cebola caiena. Isso vende no porãozinho, na Casa Natal. Filma aqui, ó. Não é nada muito caro, ó. Essa é a pimenta caiena, ó. Ela parece... é uma pimentinha vermelha, né? E parece, inclusive, com a páprica. Mas presta bem atenção na hora de comprar, porque a páprica, ela é mais avermelhada, ó. Então, de repente, você compra 2 iguais, não vai dar o mesmo efeito, né? Então, mistura bem isso aqui, que é com essa farinha aqui que nós vamos dar uma empanada quando tirar ali do caldo. Então, dá uma misturadinha com o garfo mesmo, sem fazer sujeira. Mistura, mistura. Se você não empanar direito, por dentro ela vai dar aparência de cru, porque não vai estar com a farinha, então não vai fritar direito. Vamos. O Shrek já tá com vontade, ele já tentou roubar 2 vezes a cebola, mas não aconteceu nada, sem maiores prejuízos. Ó, a farinha fica meio avermelhada por causa da páprica e da pimenta caiena, sem problema. Pra empanar bem, a gente tem que dar uma ajudinha. Não adianta a gente só jogar essa cebola ali, porque não vai ficar bom. A gente, ó, dá uma aberturinha aqui, ó, nas pétalas, ó, e tenta jogar bem no meio. Com a mão é melhor. Você vai passar bem nela. Como aquele caldinho molhou bem, ó, sacode, ó, porque daí a farinha entra sem problema nenhum, ó. A farinha vai entrar bem. Joga aqui por baixo também, ó, pra entrar no miolo dela. Como tá molinho, ó, dá pra você tentar abrir um pouquinho as pétalas, ó, porque senão ela não vai ficar empanada. Se você não jogar nesse meio, você vai sentir só a cebola encharcada, que não vai ter empanado direitinho. Então, ó,
Puxa um pouquinho com a mão, sem quebrar a cebola. Abre aqui, ó, bem, ó, passa, ó. Joga por dentro. Tá pegando bem, Bruno, esse movimento? Abre bem direitinho. Essa aqui tá meio desmantelada, porque foi a primeira que a gente cortou. Lembrando que é a primeira vez que a gente está fazendo. Não sabemos qual vai ser o resultado final disso. A gente espera que fique bem saborosa, porque é a única coisa que tem pra comer hoje à noite nessa casa. Então, deixar ela bem direitinho. E não acabou. O que a gente vai fazer? Sacode bem, ó, joga a farinha lá pra dentro e leva de novo pra essa mistura. Dessa vez, como eu tô com a mão suja, eu vou fazer com a ajuda de uma colher. Molha de novo. O segredo é justamente esse, é empanar 2 vezes, que é pra ficar bem crocante, pra ficar bem empanadinho. Então, joga mais um pouco dessa mistura. Pega ela aqui por baixo, ó. Pode ver que conforme foi empanando, ela já tá abrindo bem. Na hora da fritura, quando der o choque, o ideal seria que abrisse mais ainda, né? Mas isso a gente só vai saber mais tarde. É essa farinha temperada que vai dar aquele gosto diferente nela, aquele gosto picante, que é justamente o diferencial dessa cebola. Vou abrir um pouquinho aqui para entrar bem, ó. Porque senão essa parte aqui de dentro, ó, se não empanar, vai ficar crua. Vai ficar só com gosto de cebola, não é tão saboroso assim, né? Molhou tudo de novo? Ó, viu que molhou bem, ó, molhou no meio, dá pra ver que molhou bem. Aqui, ó, tá até escorrendo pelo miolinho dela que nós tiramos. Tá escorrendo, então tá bem molhadinha. Dá uma sacudida pra não sujar aquela farinha lá. E vamos colocar a farinha de novo. Volta pra farinha. Faz esse procedimento 2 vezes. Pra ficar mais empanadinho, ó, eu antes de fritar, eu não vou empanar só com essa farinha, não. Eu vou passar um pouco de farinha de rosca, como a gente faz nos bifes, né? Não tem filé de frango, pra dar mais crocância. Então isso aqui vai dar o tempero e a farinha de rosca pra fazer a casquinha. Pra farinha de rosca não fritar, aqui tá o segredo também, porque se você coloca a farinha de rosca e frita direto, a farinha de rosca acaba soltando no óleo. Então depois da farinha de rosca, você leva pra geladeira, deixa mais uns 10, 15 minutinhos só pra ficar bem gelado, que é pra farinha de rosca não soltar na hora da fritura. Então, ela vai ficar com essa aparência aqui, ó. Não precisa mostrar, passar na farinha de rosca, né, que todo mundo sabe. Esse mesmo procedimento que eu tô fazendo com essa farinha aqui, você faz com a farinha de rosca. E leva pra geladeira. Depois a gente volta pra mostrar como ficou depois de frita.